30 anos, de 25 a 30 anos que alguns acham, à frente do povo, o povo estava sempre perto de Deus, buscando a Deus, porque Josué era um homem de visão, era um homem que estava priorizando as coisas de Deus. Eu estava lendo um livro que fala sobre a liderança de Josué e fala sobre as características, o comprometimento dos níveis de Josué. Ele tinha um comprometimento para com Deus, ele era fiel ao Senhor em tudo. 110 anos, mesmo escravo, auxiliar e depois líder, sempre pautando nas coisas de Deus. No início do ministério, em Josué 1, o Senhor falou: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, eu estou contigo por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite. E ali Josué, sem sair para a direita ou para a esquerda, Josué vislumbrava e seguia e obedecia os caminhos do Senhor. Além dele priorizava aquilo que era de Deus, ele priorizava a família. A gente vai ver no contexto aqui, quando ele quer tomar uma decisão, ele fala: olha, vocês escolham quem vocês quiserem, a minha família e eu somos do Senhor. A questão familiar era uma prioridade de Josué. E antes de colocar os tópicos da mensagem de hoje, eu pergunto: você tem priorizado a sua família? Você tem priorizado o seu Deus? E em terceiro lugar, ele priorizava o ministério dele. Era um líder em potencial. Ele sabia que auxiliar, ele estava durante um período, mas depois ele assumiu o ministério e ele entregou o bastão com 110 anos. E o texto descreve nos últimos versículos de Josué assim, que diz assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram, e que neles sabia tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Ou seja, durante todo o período de Josué, Israel serviu ao Senhor. Que líder, que homem! Priorizava Deus, a família e o ministério. Essa é a introdução do texto de hoje. O texto de hoje mostra aqui em Josué 24, que você já deve conhecer, está no finalzinho do ministério de Josué. Ele está com 110 anos lúcido e ele conclama o povo. Aqui o texto bíblico no capítulo 24, versículo 1, ele chama os oficiais, ele chama os sacerdotes, ele chama as autoridades, ele chama todo mundo, torcida do Flamengo, do Fluminense, do Ceará, da Fortaleza, todo mundo estava diante de Josué. E ali, diante de todos, de tudo, ele começa a fazer uma retrospectiva daquilo que Deus havia feito na vida dele, no ministério dele, olhando as coisas boas. E ali ele coloca: Deus nos livrou do cativeiro, Deus nos guiou pelo deserto, Deus nos sustentou, Deus abriu o Mar Vermelho de início, o Rio Jordão depois, Deus nos ajudou a destruir Jericó, Deus nos ajudou na destruição dos povos. Foi o braço do Senhor, não foi o arco, não foi a lança. E ele começa no capítulo 24, que você vai ler em casa, você vai ver que ele começa a destrinchar a ação de Deus. Essa música fala a graça de Deus, a bondade de Deus. Quando eu canto essa música, a graça, eu olho para trás e vejo a ação de Deus em minha vida. Se eu estou aqui em Fortaleza hoje, meu irmão, é uma graça de Deus, é bondade de Deus. Você tem essa concepção? Você olha para trás e vê as bênçãos de Deus, e vê tudo aquilo que Deus fez em sua vida? Ou você acha que foi pelo seu próprio esforço, pelos seus méritos, pela sua conduta? Aonde você chegou, foi a ajuda do Senhor? Ou foi por mérito teu? Josué dizia: foi pelo Senhor.
Foi pelo Senhor. Foi pelo Senhor. É interessante que no capítulo 24 você vai ver várias palavras falando assim: serviço, servir, servir, servir. A ideia original do servir aqui quer dizer obedecer, quer dizer atender, quer dizer respeitar, dedicar-se, devotar-se, seguir. Veja no versículo 14 do capítulo 24: sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor. Versículo 15: sirvam ao Senhor. 16: sirvam ao Senhor. 17: servimos ao Senhor. É interessante que ele começa a colocar para o povo dizendo a questão do serviço para com Deus. Meu querido, nesta noite Deus quer te compungir a isso, dedicar-te, entregar-se ao Senhor, investir no Senhor, dar o melhor para o Senhor. E eu posso nesse capítulo 24 aqui colocar 4 características marcantes do serviço que Josué mostra. A primeira delas está nesse versículo de número 14. O que diz na sua Bíblia? Ele diz assim, no capítulo 24, versículo 14: agora temam o Senhor e sirvam ao Senhor com toda integridade. A palavra marcante que Josué fala aqui é integridade, que quer dizer assim, por inteiro, em toda plenitude, em toda totalidade, em toda inteireza. Meu querido, Josué, ele conclama o povo, chama todo mundo e fala assim: olha, requer um serviço total, íntegro, com tudo. O próprio Jesus, no Novo Testamento, fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não existe exceção. A questão é que nós queremos adorar a Deus parcialmente. Isso daqui é de Deus, isso daqui não é de Deus. Na semana passada nós tivemos uma mensagem do pastor Luiz lá na igreja, que ele, no segundo tópico, ele falou que tudo que a gente faz na vida tem um lado espiritual, lembra? Tudo. Até assistir um filme em casa, com pipoca, com a minha esposa, tem um lado espiritual. Tudo. O que acontece muitas das vezes é que a gente coloca isso é espiritual, isso não é espiritual. Aí quando você coloca aquilo não é espiritual, você logo entra no pecado. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Andar no chemão, andar de bicicleta, ir para o cinema, ir para a escola, tudo tem que ser para a glória de Deus. Josué fala assim, ó, com toda integridade. Achar a bandeira lá na casa Shema, momento de louvor, momento da alimentação, o dormir, tudo tem que ser para a glória de Deus. Integridade. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, servir ao Senhor com integridade, com plenitude. Em segundo lugar, ele fala, além da integridade, que no sentido aqui é plenitude, pode ser também honestidade, mas ele fala sobre fidelidade. Fidelidade quer dizer zelo, paixão, respeito, consideração. Meu querido, as coisas do Senhor tem que ser feita com vontade. É triste quando a gente vê pessoas no trabalho, meu irmão, ele dá o máximo, mas na obra do Senhor não existe aquele vigor. Torcer para um time, tem gente que, meu irmão, dá o quê agora? Na hora de cantar, não preciso pensar. Não tem vida para as coisas do mundo. É um leão. Para as coisas de Deus é um gatinho. Josué fala
faça com zelo, faça com paixão, faça com vontade. Para o Senhor, faça o melhor, meu irmão. Gutierre, cadê Gutierre? Tá lá. Eu falo, Gutierre, passa o pretinho. Acabei, pastor. Passa do lado de dentro do pneu. Mas ninguém olha. Passa do lado de dentro, é pro Senhor. Pretinho do lado de dentro do pneu, meu, pra quê? Deus está vendo. Outro dia ele chegou lá na igreja, o chemão estava todo sujo. Todo sujo. Ele, pastor, acabei de lavar o chemão. Eu, Gutierre, vai sujar. Não, é pro Senhor. As coisas de Deus tem que ser feitas assim com zelo. Tem que ser feito o melhor. Josué fazia isso. E ele conclama o povo e dizia para o povo: vocês querem servir? Vocês querem servir? O povo, queremos. Ele falou: não é assim não. Tem que ser feito com fidelidade. O melhor. Amém? Tem um irmão aqui da igreja, que não vou falar o nome, que quando ele ganha o pagamento dele em notas, ele seleciona as melhores notas para dar de dízimo. Mas por que isso? Porque o Senhor merece. Tem gente que seleciona, mas só de R$2. Não é 100, não, essa é para o Senhor, para novinha. Esse irmão seleciona as maiores e melhores para o Senhor. Meu querido, Deus quer que você o adore com toda fidelidade. Tem gente que batiza. Na próxima batismo vou batizar com a carteira do camarada. Mas por quê? Para batizar, para você, a sua carteira também, meu irmão, ser salva, que não é possível. Não dá um centavo. Em breve nós vamos ter o culto aqui do pessoal que dá o dízimo com ar-condicionado e o pessoal que não dá para o outro lado com ventilador, sem nada. Para ele ver como é bom. Josué diz assim: sirva ao Senhor com toda a fidelidade. Amém? Olhe para o irmão e diga: meu irmão, segura na cadeira. Em terceiro lugar, veja no versículo 23. Aí o pessoal, quando Josué fala assim, olha, integridade, fidelidade, sirva ao Senhor. Aí ele, no meio do caminho, ele fala assim, olha, se vocês quiserem seguir o Deus dos amorreus, o Deus dos antigos, que sigam. Se quiser seguir os deuses agora, que sigam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele vai dar novas duas ações. A primeira delas está no verso de número 23. Porque o povo falava assim, eu quero. Aí Josué, tá, você quer? Então tá, segura aí, meu irmão. O que ele diz lá no verso 23? O pessoal diz assim, nós queremos. Aí Josué fala, vocês querem, verso 19, mas não tem condições. Aí o povo 21, nós queremos. Aí Josué, vocês querem, mas não querem abrir mão. Aí no verso 23, olha só o que diz Josué. Agora então, vocês querem? Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Irmãos, olhe para mim. O pessoal havia trazido os deuses do Egito, ainda estava escondido durante um tempão lá com eles. Aí Josué, vocês querem? Quer mesmo? Se manda jogar fora porque tinha. Ninguém vai mandar jogar fora o que não tinha. É ou não é? Eu interpreto assim. Ele falou assim, vocês querem? Vai lá na casa de vocês, pega aquele santinho, padim, Nossa Senhora, pega aquelas muleto todo, joga tudo fora. Ação. Quer servir? Abra mão disso. Mandinga. Tem crente que assiste jogo com a camisa antiga suada para dar sorte. Tem crente que não passa embaixo de escada porque acha que dá azar. Tem gente que a gente vai na casa do crente, cai um garfo, aí fala o quê? Você sabe, né? Cheio de mandiga, cheio de patuá. Josué fala assim, você quer servir o Senhor? Joga fora tudo. Ação.
E por último, além da ação, ele diz no versículo de número 25, para finalizar: joga fora, verso 24, sirva ao Senhor, obedeça. E no 25, faça um acordo com o Senhor, celebre uma aliança com o Senhor. Olhe para mim, meu querido, precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Eu me lembro que numa das entrevistas do Bolsonaro na TV Rede Globo, teve um jornalista que falou: vem cá, você está falando tanto desse teu ministro da economia, se houver uma desavença entre vocês dois, você está falando que vai ficar com ele o tempo todo? Aí ele olhou para o jornalista e falou: quando você casou com a fulana de tal, você casou com a intenção de divorciar? Aí ele Eu gostaria de dizer para você que a aliança celebrada com o Senhor, ela é uma aliança eficaz, eficiente e efetiva. Não pode haver divórcio com o Senhor. Você não pode estar com o Senhor hoje e daqui a pouco você lançar o Senhor de mão. A aliança que Josué celebrou com o Senhor, ele falou várias vezes com o povo: vocês querem? Se você for ler 24, vai ver: vocês querem? Vocês têm certeza? Vocês querem mesmo? Porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Vocês querem mesmo? Deus vai pesar a mão sobre vocês. A Bíblia descreve: se a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que tem de gente que faz voto com o Senhor, na primeira oportunidade nega o Senhor. O que tem de gente que está com o Senhor e daqui a pouco negligencia, abandona o Senhor. Mas eu gostaria de dizer para você que a aliança firmada com o Senhor, ela não pode ser quebrada. E por isso Josué diz: faça um pacto, faça uma aliança, entregue a vida a Deus e Ele vai te abençoar. E o texto bíblico aqui descreve que, versículo de número 25, naquele dia Josué firmou um acordo com o povo. Josué registrou todas as coisas no livro da lei, ergueu uma pedra numa árvore perto do santuário. Verso 27, então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso vocês sejam infiéis ao seu Deus. Servir ao Senhor, há necessidade de ser com integridade. Servir ao Senhor, há necessidade de ser com fidelidade. Servir ao Senhor requer ação efetiva. E servir ao Senhor requer uma aliança verdadeira com o Senhor. Meu querido, nós não podemos brincar de cristianismo. Deus não é um Deus que se arrependa, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E você, o que você escolhe? Eu, Sanches, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Mas quem quiser dar a vida pelo Senhor precisa ser íntegro, fiel, ter uma ação efetiva e celebrar uma aliança com o Senhor. Você não vai celebrar uma aliança com o líder da igreja Shema. Eu sou subordinado, eu sou submisso ao Senhor. O meu acordo é com o Senhor. Eu posso declarar em alto e bom tom:
que eu não abro mão do Senhor. E você? Como está a sua vida diante do Senhor? O que eu noto é que tem gente brincando com Deus. E com Deus não se brinca. E Josué, em toda a carreira dele, vendo milagres, prodígios, ele, em certa ocasião, ele presenciou aquele fato de Moisés. E eu sempre digo isso, algo tremendo. O povo gritando, clamando por água. Chegou um momento que Moisés aloprou: Deus, eu não aguento mais. Aí Deus falou: Moisés, calma, mande a rocha, e da rocha sairá água. E Moisés estava com a vara dele. A ideia de Deus era tão somente ele falar ou tocar, mas Moisés aloprou, pegou a vara, chutou o pau da barraca, deu uma lapada. Aí Deus falou: Moisés, eu mandei você falar, eu não mandei você bater. Você não está sendo obediente, você não está aloprando com o povo, você está aloprando comigo, e comigo não se alopra. No final do ministério de Moisés, ele com 120 anos, ele olha Canaã, ele deseja entrar na Canaã. Veja lá no final do livro, ele chora, clama: Senhor, deixa pela... Não, suba no monte e veja Canaã de longe. Meu querido, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, mas Deus é justo. Deus não é menino. Tem gente que acha que Deus é menino. Tem gente que está brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Nesta noite eu gostaria de dizer para você: se você quiser ter uma vida como Josué, de uma liderança eficaz, eficiente, efetiva, entenda, meu querido, que para servir ao Senhor não pode ser de qualquer jeito. Nem no carnaval lá do Rio de Janeiro você entra no sambódromo com qualquer coisa. Tem que ter os parâmetros. Satanás exige isso. Quanto mais nas coisas de Deus. Tem gente querendo servir o Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus não aceita isso. Saul, o grande rei, Samuel falou: espera que eu vou trazer, espera que eu vou chegar, espera que eu vou sacrificar. Saul, ele está demorando, ele foi lá e sacrificou. Samuel chegou, falou: não, que aconteceu? Não fiz nada não, o senhor demorou. Deus cortou o reinado de Saul por causa disso, porque ele queria fazer o que achava melhor. Tem crente assim, que alopra com Deus, chuta o pau da barraca, quer servir ao Senhor de qualquer jeito. Meu querido, em nome de Jesus, priorize o Senhor, não brinque com as coisas de Deus. Integridade, fidelidade, ação efetiva e aliança. Se a pessoa está no mundo, ela não conhece. Mas o grande problema de conhecer a palavra é esse, sabia? Esse é o problema. Ou a palavra te aproxima de Deus, ou o pecado te afasta da palavra. O que não pode é você conhecer a palavra, não viver. Integridade e a fidelidade e a ação efetiva para as coisas de Deus e aliança com o Senhor. Feche seus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Eu creio numa chama grande, eu creio numa chama poderosa no sentido de fazer grandes obras, mas eu não quero 3.000, 10.000 pessoas, onde pessoas são fazedores de coisas sem ter uma aliança com o Senhor, sem ter um objetivo com Deus, sem ter uma vida com Deus de integridade.